Livro de Jó, capítulo 14. Vamos à palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo 14. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem está vivo aí, diga amém. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. O livro de Jó é um dos primeiros livros escritos da Bíblia Sagrada. Alguns teólogos dizem até mesmo que o escritor do livro de Jó foi Moisés. Ou seja, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e alguns teólogos dizem que ele também escreveu o livro de Jó. É um livro poético, é um livro que conta uma história verídica, todavia é um livro poético. E a história de Jó é muito interessante nos seus parâmetros. E o que mais me chama a atenção é que Jó senta em um local reservado e começa a meditar sobre a vida. E começa a meditar sobre as perdas que ele começou a evidenciar, sobre as perdas que ele começou a ter. Até então Jó era um homem muito conceituado. Até então Jó era um homem muito rico, de bens, fazendeiro. Até então Jó tinha muitos filhos, família. Até então Jó possuía de tudo. Todavia, uma tentação, uma provação, enfim, pode dar o nome que quiser, teve que passar. E nesta prova, Jó começou a meditar sobre a vida. E no livro de Jó, capítulo 14, verso 7 em diante, ele começa a narrar algo muito interessante. Porque ele começa a observar as árvores que estão ao seu redor. E ele percebe que a árvore, quando era cortada, aquele tronco perdido daquela árvore era lançado no solo, era lançado sobre a terra. E ele começou a observar que mesmo aquele pedaço de madeira, que mesmo aquele pedaço de toco, visivelmente sem vida, visivelmente sem ter o que fazer com ele, visivelmente sem ter o que utilizá-lo, lançado ao solo, de repente vem uma chuva, de repente vem uma brisa, e aquele pequeno toco sem utilidade começa a crescer de novo, começa a brotar uma nova árvore, começa a criar raízes, começa a crescer. Então ele começa a meditar e a comparar aquilo que o ser humano vive e aquilo que a árvore está vivendo naquele ciclo. Só que todavia, dentro do conhecimento que Jó tinha, todavia dentro da realidade que ele estava convivendo, ele começou a comparar de forma contrária. Ele estava dizendo que para a árvore, aquilo era real. Para a árvore, aquilo era evidenciado. Ele contemplou aquilo com a árvore, mas com o ser humano não era assim. Com o ser humano, quando morria, falecia, o seu corpo voltava a ser pó. E não havia nenhuma evidência que pudesse ter alguma regeneração, ou que pudesse ser renovado novamente um outro ser humano, ou se tivesse reencarnação, ou se tivesse algo que novamente aquela vida tornasse a viver.
dentro do conhecimento, naquele tempo, naquela época, ele não via esperança para o ser humano. Ele via esperança para a árvore, para um pedaço de madeira, para um pedaço de tronco, mas ele não via esperança para o ser humano. Em Jó capítulo 14, verso 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos, porventura não vigia sobre mim o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. Ou seja, ele via esperança para a árvore, que mesmo sendo cortada, que mesmo tirando da sua raiz ou do seu caule um pedaço de tronco e lançado sobre o solo, o cheiro das águas brotaria novamente, renovaria novamente. Todavia ele não conseguia ver esperança para a humanidade, que uma vez morta acabaria tudo, que uma vez morta cessariam todos os seus renovos. Ele não estava conseguindo ver esperança para a humanidade. Porque eu quero frisar isso aqui nesta noite, porque muitos de nós estamos vivendo esta crise existencial em nossos dias. Olhamos para o lado, vemos esperança na vida do irmão. Olhamos para o outro lado, vemos esperança na vida de alguém que não é de Deus. Olhamos para o outro lado, vemos esperança em nossa família, mas quando olhamos para nós, não vemos esperança. Somos confrontados com uma crise existencial depressiva. Ai de mim, sou pequeno, sou inútil, todos vão crescer, menos eu. Todos vão para frente, menos eu. Todos avançam, menos eu. Há esperança para todo mundo, menos para mim. Isso hoje em dia se dá vários tipos de nome: depressão, síndrome do pânico, e outros nomes psicológicos. Quem está me entendendo, diga amém. Cutuca o teu irmão, vê se ele está vivo aí. Ele está muito silêncio, eu estou preocupado. Está vivo? Está respirando? Está respirando? Deixa eu ver se está respirando. Está respirando. Obrigado, fiquei preocupado agora, está todo mundo calado.
Então nós começamos a enxergar esperança para todo lado, menos esperança para nós. Jó estava em crise e ele não via esperança para nada. Para a sua vida humana não tinha mais esperança, na visão dele. Ele estava visualizando esperança para uma árvore, mas não estava visualizando esperança para a vida dele. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer que há esperança para a tua vida. Você foi cortado de uma árvore chamada Egito. Você foi cortado de uma árvore chamada mundo. Você foi cortado de uma árvore chamada pecado. E agora você está se sentindo sozinho, jogado. Porque aquelas pessoas que diziam suas amigas agora se afastaram de você e você se sente sozinho. Mas fica tranquilo que eu venho aqui para te dizer que basta o Espírito Santo derramar da sua chuva sobre a tua vida e você vai ser renovado nesta noite. Eu venho te trazer uma palavra de renovo, de renovação, de esperança, de esperança, de esperança, de esperança, de esperança. Quando eu estava visualizando tudo isso, eu vi dois personagens, Jó, com a sua ideia, com a sua depressão, com a sua síndrome, com a sua depressão. Ai de mim, vou morrer, não tenho esperança, vou morrer. Vendo esperança para uma árvore, não vendo esperança para a vida dele. E anos e anos e anos e anos depois, levanta um profeta chamado Isaías. E Jó, na sua lamúria, na sua lamentação, deveria até chamar Lamentações de Jó. Chega Isaías e diz: Jó, tem um recado de Jeová para ti, Jó. Ô, tadinho de Jó. Você está aí, né? Meditando, né? Mas eu tenho uma palavra para você meditar também hoje, Jó, dizendo Isaías. Então Isaías diz para Jó, em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. E diz assim: Jó, abre a Bíblia aí no meu livro. Ó, gente. Abre a palavra de Deus aí, Jó, no pergaminho de Isaías, capítulo de número 11, verso 1 e 2. E eu vou te dizer que há esperança para você sim, Jó. Você está na prova, mas Deus não te abandona na prova. Porque é na prova que Deus te promove. Mas pastor, Deus está em silêncio. Quem já prestou universidade, quem já estudou, quem já fez prova no vestibular, quem já fez prova na faculdade, quem já fez prova na escola, levanta a mão. Aonde o professor fica quando você está fazendo a prova? Hã? E ele fica falando todo o tempo do seu ouvido? O que ele faz? O teu professor está em silêncio, porque é ele que vai te dar a nota para você passar na prova. Mas fica tranquilo, ele está por perto para te dar vitória. Ele está por perto. Você não está sozinho. Então vamos ao personagem Isaías, ó gente. E Jó e Isaías. Jó lá lambureando, cascando,
se coçando, cheio de lepra, reclamando, melhor, reclamando não, estava meio lastimando, murmurando. Graças a Deus que ninguém aqui fica murmurando pelos cantos, graças a Deus, ninguém aqui na hora da prova fica, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Graças a Deus que ninguém faz isso, glória a Deus por isso. Mas Isaías chega para ele e diz: Jó, abre aí a sua Bíblia, Jó, no livro de Isaías. Ó, gente, de mim mesmo a autoria, ó, que coincidência, eu mesmo fiz isso aí. Isaías capítulo 11, verso 1, que diz assim, vamos ler junto? Está aqui, né? Jó, você falou que só tem esperança para a árvore. Presta bem o que eu vou te falar. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Diz mais. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Presta atenção que eu vou te dar o significado da palavra renovo. Broto, a parte inicial do desenvolvimento de um ramo, de uma flor, ou de uma folha que dá origem a uma nova planta. Rebento, o que dá origem a outra planta. Galho ou ramo que cresce a partir do toco de uma árvore recém-cortada, dando origem a uma outra árvore. Isaías disse então para Jó: Jó, você está dizendo que não tem esperança? Mas eu quero te dizer que está vindo um renovo por aí. Está vindo um broto aí que é o broto. E ele vai crescer, e sobre ele vai repousar o Espírito do Senhor. Só que Jó estava tão cego, tão deprimido, que nem escutou Isaías. Isaías foi embora. Mas de repente quem vem lá? Jeremias. O profeta é chorão, mas nesse momento ele estava firme e forte. O tempo de chorar tem que passar uma hora. Então Jeremias chega até Jó. Jó, você está aí, Jó? Tá. Eu tenho uma palavra de Deus para ti, Jó. Ah, mas Isaías passou aí e não me convenceu. Mas então eu vou te convencer. Abra a sua Bíblia aí, Jó. Jeremias capítulo 33, verso 15. Jeremias 33, verso 15 diz assim: naqueles dias, Jó, e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Próximo. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Jó estremeceu, deu um balanço, só que Jeremias passou. E quem volta? Ó, gente, Isaías volta lá. Lembra que quando foi dar o recado lá para o rei, e ele falou assim: você vai morrer. Qual era o nome do rei? Qual é o nome do rei? Você vai morrer. Aí Ezequias ora. E quando Isaías está no pátio, indo embora, Deus fala assim: Isaías, eu não sei assobiar, assobia para mim, vai. Não é assim, irmão, direito, vai. Volta aqui, Isaías. Volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos para o rei Ezequias. Da mesma forma, Isaías estava indo embora, gente. E Deus chamou Isaías: volta lá que Jó não confiou na tua palavra, eu tenho outra palavra para ele. E Isaías voltou lá.
mais brabo do que nunca. Ele falou: você não acreditou em mim, né, Jó? Então abra agora em Isaías 53, verso 1. Que eu vou te falar de uma forma mais clara para você entender, meu querido. E você vai tirar essa dúvida hoje em nome do Senhor Jesus. Isaías 53, verso 1 diz assim: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos nós para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tem esperança sim, Jó, tem esperança sim para a humanidade, porque Jesus nasceu, e ele é o renovo, ele é o broto, ele é o rebento de Jessé, ele é da genealogia de Davi, ele é Jesus de Nazaré. Diga: Jesus de Nazaré é o meu renovo. Através de Jesus eu encontro renovação. Então aqui nós podemos pegar o texto das Lamentações de Jó e dizer assim: Jó, assim também como a árvore, assim também como o ramo, que se for cortado e lançado no solo, e no barulho das águas pode brotar de novo, assim também será o ser humano, que pode até virar pó, pode até morrer, mas o cheiro das águas vai ressuscitar e vai ser elevado nos ares como a igreja do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Há esperança para a tua vida. Através de Jesus, você nesta noite pode ser renovado, renovada. Eu não sei quantas pessoas já apontaram um dedo para você dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você não serve para esta igreja, que você não serve para esse ministério, que você não serve para fazer célula. Mas eu quero te dizer que mesmo você sozinho, mesmo você arrebentado, a chuva de Deus vai ser derramada sobre a tua vida hoje, e a partir de hoje você será renovado. Ao cheiro das águas. Aponta o teu dedo de profeta para o céu. Diga: ao cheiro das águas. Diga: ao cheiro das águas. Agora bata o seu dedo na sua mão. Rapaz, eu estou ouvindo barulho estranho, hein? Vamos com 2 dedos, vamos lá mais. 3 dedos. Olha a chuva de Deus aí, meu amado. Então prepara para ser renovado, prepara para ser renovada, prepara para uma nova história, porque aonde o mundo lá fora coloca um ponto final, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo coloca uma vírgula e começa tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo.
Há esperança para você. Há esperança para o teu casamento. Teu marido jogou fora na lata do lixo, Deus foi lá e reciclou. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Então diga assim comigo: há esperança para a árvore, mas também há esperança para a minha vida, em nome de Jesus. E eu tenho uma bênção para a tua vida ainda hoje à noite, meu amado e minha amada. Porque você não será apenas renovado, mas você vai multiplicar. Você vai frutificar. Sabe por quê? Você é José. Cadê o José daqui? Cadê? Só eu que José. Cadê os José dessa geração? Cadê? Uma geração que sonha alto. Uma geração que quer crescer. Uma geração que quer multiplicar. Gênesis 49, 22. Jacó reúne os seus 11 filhos. E antes de morrer, ele abençoa os seus 11 filhos. E para cada um ele derrama uma bênção especial. E quando ele chega em José, o filho amado, ele lança uma profecia. Pai, papai, que profecia você está lançando sobre os teus filhos? Que bênçãos você tem profetizado sobre os teus filhos? A bênção do pai valia muito naquele tempo e não perdeu o seu valor ainda hoje. Em vez de maldizer o teu filho, dizendo que ele não serve para nada, você tem que profetizar na vida dele, que ele será no mínimo melhor que você foi. Então Jacó reúne os seus 11 filhos, e sobre a vida de José. Quem é José aqui? Quem é José aqui? Quem tem sonho engavetado aqui? Quem tem sonho engavetado, levanta a mão. Eu não tenho nem mais engavetado, já tenho cofreado. Está no cofre. Então entenda esta bênção e toma posse dela. Gênesis 49, 22 diz assim: Jacó dizendo para José: José é um ramo frutífero. Olha para o teu irmão e diga: ei, você não é qualquer ramo. Você não é qualquer pedaço de toco. Você é ramo frutífero, 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 frutífero. Se você não está frutificando, meu amado e minha amada, é hora de se renovar. É hora de buscar renovo. Porque tem alguma coisa errada nesse tronco aí. Quem está ligado na videira, dá muito fruto. Não é isso que está escrito? E aquele que não dá fruto, o que Jesus faz com ela? E faz o que depois de cortar? Queima no fogo. Misericórdia, Jeová do céu. E agora? Aí não tem como nem ser renovado, queimado, né? Então olha para o teu irmão, diga assim para ele: antes de ser queimado, meu irmão, seja renovado em nome de Jesus. Por favor, ainda há esperança para você. Você ainda não foi queimado no inferno. Você ainda está aqui. Há esperança para você ainda fazer a obra de Deus. Tem gente que já está esperando o condenamento, já está esperando o julgamento final, irmão. Não espere o inferno. Espere a vida eterna.
Mas antes de esperar a vida eterna, ganha alma para Jesus aqui na terra, meu querido. Seja um ramo, mas um ramo. E Jacó encheu a boca. José é um ramo frutífero. Cadê José? Cadê José? Diga, eu sou um ramo frutífero. Diga, eu sou um ramo frutífero. Mais uma vez, só para me ter certeza. O que é ligado na terra é ligado no céu. Falou, está falado. Está consumado. O problema é seu agora. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero. Ramo frutífero já é bom, é ou não é? Agora, imagina bem pertinho do ribeiro. Faz assim. Eu sou um ramo frutífero. E a água está bem pertinho de mim. Quanto mais eu frutificar, mais água Deus vai derramar sobre a minha vida. Diga, Espírito Santo, derrama sobre mim o teu Espírito, porque eu sou José, eu sou um ramo frutífero, e tu és a água que jorra para a vida eterna. Seus galhos se estendem sobre o muro. Rapaz, isso é muito forte, Samuel. Imagina qual é a sua barreira, um muro, uma muralha. Preocupa agora não, se você é um ramo frutífero, você vai passar. Pastor, eu estou cercado pela direita, eu estou cercado pela esquerda, tem muro me cercando, eu não estou indo para frente, nem para trás, nem para o lado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha para o céu. É por lá que eu vou te tirar, é por lá, por cima. Você vai passar por cima. Você vai passar por cima desta muralha. Sabe por quê? Você é ramo frutífero. Quem é ramo frutífero não tem barreira, não tem muralha, não tem muro que o impeça de crescer e frutificar. A vizinha está reclamando da célula, pastor. Deus vai fazer você passar por esta muralha. Estão querendo fechar a igreja, pastor. Deus vai fazer com que venhamos a passar esta muralha. Sabe por quê? Nós somos videiras frutíferas, nós somos ramos frutíferos, não somos qualquer um não. Você é ramo frutífero. Quem é ramo frutífero tem crédito no céu. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como está o seu crédito no céu? Pastor, eu acho que eu estou devendo. Eu até prometi. Eu até falei que ia. Mas não fui. Sabe aquele carro que quase pega no trampo e acaba morrendo? Olha discretamente para o teu irmão, que pode ser um deles. Quase preguei, mas não consegui. Quase abri uma célula, mas não comecei. Quase cantei, mas não consegui. Você é um ramo frutífero. E a primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida, vai te tirar da zona do quase. Prepara para mudar de etapa. Porque a zona do quase, você vai sair hoje. Fique de pé no seu lugar. Quem é ramo frutífero aqui?
Quem é ramo frutífero aqui? Então, se você é ramo frutífero, levanta as suas duas mãos para o céu. Que eu vou contar um segredo para vocês hoje, que Deus me falou que ia fazer hoje aqui. Cadê os ministros de louvor? Bem rapidinho, porque já estão me pressionando para acabar o culto. Sem pressão.